Olá, para você que acessou o meu canal para ouvir esta mensagem de hoje, né? Nós estamos em julho de 2022 e o tema é recorrente, né? O tema é sensível. Nós iremos falar no áudio de hoje sobre a xenofobia. Será que nós, brasileiros e brasileiras, sofremos algum tipo de preconceito, seja xenofobia, racismo ou algo parecido em qualquer lugar que nós estejamos fora do nosso país ou mesmo dentro do nosso país? É uma reflexão que eu deixo para você no início desse vídeo. Então, como eu havia falado, o tema de hoje é muito sensível. E eu vou começar lendo sobre uma reportagem de uma jornalista brasileira que denuncia xenofobia e agressão em um metrô do Porto, em Portugal. Ela foi agredida e ela filmou tudo, tá? Está lá no site do R7 e infelizmente, né, não é só em Portugal que acontece isso, no mundo inteiro. E aqui, como tudo tem a ver com o meu canal, o país tem a ver com o meu canal, eu peguei aqui mais as notícias de Portugal, mas isso não significa que seja só em Portugal que acontece que esse problema, né? Nós temos nos Estados Unidos, nós temos no Brasil, com relação aos venezuelanos, os brasileiros têm sim preconceito também. Então, é um caso para reflexão, um caso a pensar, para mudar as nossas atitudes e melhorar, porque ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Estamos aqui nessa passagem da vida, então devemos viver da melhor forma possível, tá? Essa é minha opinião. Então, antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, clique aí no sininho para você se inscrever no meu canal e receber as informações, as novidades sobre a imigração dos brasileiros e brasileiras que estão querendo residir em Portugal, que estão querendo chegar neste país ou que já estejam neste país para viver em busca de melhores condições de vida, né? De uma vida mais tranquila, em busca de trabalho e etc. Tá? Então, clique aí no sininho, clique aí na mãozinha dizendo que você gostou do tema. E vamos começar hoje falando sobre o nosso assunto. A xenofobia é, no mínimo, um ato desprezível para quem pratica, né? Para todas as pessoas que praticam esse ato tão desprezível, seja em Portugal, seja em Brasil, seja em qualquer país do mundo. Quando a xenofobia é caracterizada, quando podemos identificá-la? Será que você já passou por algum momento, em algum país, em algum lugar da sua vida, com relação a isto? Existe preconceitos em Portugal? Deixa aqui os seus comentários, tá? Para todos lerem. E diga aí a sua opinião com relação a isso, tá? Com relação a esse tema, xenofobia no Brasil, em Portugal e no mundo inteiro. De acordo com o dicionário, o que é xenofobia? É o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado.
isso é muito forte, contra pessoas por elas serem estrangeiras, tá? Ou por serem exageradas, né? Como estrangeiras. Esse preconceito social torna-se mais comum em virtude do grande fluxo de migrações em todo o mundo, tá? A intolerância e a aversão por aqueles que vêm de outros países ou diferentes culturas desencadeiam diversas reações entre os xenófobos, né? Que são as pessoas que praticam esses atos, né, contra os estrangeiros. Infelizmente aí acontece e não é pouco. Então, além dessa jornalista, eu fiquei sabendo também que neste mês houve também outro ato de xenofobia em Portugal, né? Na região alentejana. Uma pessoa que se casou, uma pessoa conhecida que se casou com um português que vive na região alentejana, se deparou de manhã cedo com frutas estragadas sendo atiradas na janela do quarto dela. Então, momentos de pânico, de tensão, a pessoa fez o BO, né? E vamos aguardar aí o que é que a justiça portuguesa irá resolver, né? Irá decidir como ficará essa questão. Mas é um assunto sério que nós, brasileiros, ficamos tristes por estarmos em um país tão lindo, de muitas pessoas de bom coração, muitas pessoas maravilhosas, mas assim como em todo o mundo, né, existem pessoas do bem e pessoas que praticam esses atos, né? E infelizmente nós nos deparamos aí com essas manifestações. Só ressaltando aqui que nem todas as formas de discriminação contra minorias étnicas de diferentes culturas, né, ou crenças é considerada xenofobia, tá? Pode ser um ato de discriminação racial, pode ser outros atos que as pessoas podem confundir com a xenofobia. Apesar de serem parecidos, xenofobia e racismo são dois conceitos diferentes, tá? Muito parecidas. A xenofobia está relacionada para alguém que vem de outro país, mesmo que seja da mesma etnia. Já o racismo é a discriminação fundamentada na existência de uma raça superior às outras, né? As pessoas aí que sejam da Europa, que sejam norte-americanos, se acham superior aos sul-americanos, aos países sul-americanos, sul-americanos, ou de qualquer lugar do mundo, né? Então, é bom que a gente tome atenção com relação a isso, tá? Em 2017, uma professora brasileira que foi fazer doutorado em Lisboa, na cidade de Lisboa, em Portugal, ela fez uma investigação sobre o imaginário social da brasileira em Portugal. A sua tese teve como essa investigação e aponta que o centro do estigma social dos brasileiros para os portugueses está relacionado aos pensamentos imaginários coloniais,
né? Onde o branco é europeu, era o puro, era o bom, enquanto os de fora, negros, índios e brasileiros, eram pecadores inferiores, né? Na história do século XX, com os pensamentos intelectuais, né, que reforçaram essas ideias, e também no turismo brasileiro, né, que falava-se muito fortemente no exterior do Brasil, e colocava a imagem do Brasil como destino sexual, né? Infelizmente também ela relatou aí, é um relato verídico que realmente aconteceu ou acontece ainda até hoje, né? Então essa professora falou em tese no doutorado em Lisboa, levou aí esses 3 tópicos, né? Mas lembrando que a nossa maior arma é o conhecimento, né? E a Lei 93/2017, do dia 23 de agosto, fala do combate à discriminação de racismo e xenofobia em Portugal, tá? Quem quiser ler mais, se aprofundar mais sobre o assunto, então está aí a dica. Em Portugal também existem instituições de apoio a imigrantes brasileiros, que é o Centro Nacional de Apoio a Imigrantes, Integração de Imigrantes, o CNAIM, tá? Que existe em Lisboa, Porto e Faro, né? Essa instituição, ela ajuda aos migrantes a superar as várias dificuldades no processo de integração da sociedade portuguesa. Também tem em Portugal a Associação Lusofônia, Cultura e Cidadania, a ALCC, né? Que não tem fins lucrativos, foi criado em 2000 e está aí também para ajudar quem chega do Brasil para poder se adaptar melhor, da melhor forma possível aos choques culturais, né? Que faz parte da imigração. Falando da discriminação segundo as leis, o Tratado de 1966, né, da União Europeia, define a discriminação racial com os critérios de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica sobre o indivíduo pertence a um determinado ou pertencente a algum determinado grupo, né? Então ele declara nesse tratado, ele declara, a União Europeia trata esses 2 conceitos de forma conjunta, né? E define também que essas atitudes, as pessoas que praticam esses atos, têm consequências, né? Em Portugal também, Portugal também aborda os conceitos e punições para esses atos de violência na mesma lei, por ser um país da União Europeia. Então fica aqui a minha tristeza, né, o meu repúdio a esses atos discriminatórios, né, que é tão forte, que demonstra, né, tanto rancor, tanto ódio aos estrangeiros que estejam chegando em Portugal, né? Portugal, os nossos
o nosso país tão querido, querido por tantos brasileiros que gostam tanto desse país. E mesmo assim, infelizmente, existe muitos brasileiros que sofrem, né, xenofobia no país. Então, gente, era isto o meu comunicado de hoje, né, o assunto de hoje. Espero você no próximo vídeo. Até lá!